Olá, bem-vindos a mais uma análise visual por aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema absolutamente fascinante. A ideia é explorar aquele palco histórico, sabe? Aquele cenário altamente estruturado onde todos os eventos do Novo Testamento se desenrolaram. Muitas vezes, quando a gente lê textos muito antigos, rola aquele risco de focar só nas histórias isoladas e acabar esquecendo o chão de terra batida onde tudo aquilo realmente aconteceu. Então, o nosso objetivo aqui é justamente jogar luz sobre a estrutura política, social e cultural daquela época. Vamos entrar de cabeça nisso para entender como o cenário transforma completamente a nossa compreensão desses textos. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 pilares bem diretos. Primeiro, o fim do vazio histórico. 2, a sombra do Império Romano. 3, a tensão religiosa e social. 4, os 4 retratos de Jesus. E para fechar, 5, a chegada do reino. Vamos lá. Ponto número 1. O fim do vazio histórico, ou desfazendo o mito do isolamento. A premissa central aqui é super clara, tá? Nada, absolutamente nada aconteceu num vazio histórico. É muito comum a gente ter aquela ideia equivocada de que os eventos bíblicos aconteceram num tipo de reino mágico, sabe? Totalmente desconectado da geopolítica. Mas a verdade documental é que a figura central de Jesus entrou num mundo que já estava profundamente organizado. Tinha lei, tinha classe social, tinha conflito de poder. Enfim, não tinha nenhuma página em branco ali não. Para colocar isso em perspectiva, o palco do primeiro século era marcado por 4 realidades principais. Era um ambiente pesadamente dominado por Roma e, por causa disso, marcado por uma tensão política gigantesca. Como resultado de toda essa pressão, era um cenário carregado de expectativas pela chegada de um Salvador. E tudo isso amarrado numa cultura profundamente religiosa. E olha, entender esse ecossistema não é só um preciosismo acadêmico não, viu? É isso que muda completamente o jeito que a gente interpreta a urgência dos discursos e até os atritos que aparecem nos textos históricos. Passando para o nosso segundo ponto, a sombra do Império Romano, o poder dominante. Vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. O alcance do controle de Roma era, para dizer o mínimo, absoluto. Israel definitivamente não era uma nação livre. Os romanos tinham um monopólio de tudo. Eles decidiam quem governava localmente, comandavam os sistemas de impostos, que, aliás, eram frequentemente extorsivos, dominavam as rotas comerciais, botavam o exército nas ruas e ditavam o destino político da região. De forma bem objetiva, essa subjugação toda gerava um ressentimento gigantesco. Era uma humilhação diária para um povo que tinha uma identidade nacional fortíssima, o que, claro, gerava um anseio desesperado por libertação. E se a gente traçar uma linha do tempo, dá para ver direitinho como esse poder operava na prática. O nascimento da figura central ocorreu sob as ordens burocráticas de César Augusto, que exigiu aquele famoso recenseamento. Mais tarde, os anos de ministério e a crucificação rolaram sobre a mão de ferro de Tibério César. E no nível local, quem dava as cartas eram figuras como Herodes o Grande. Os registros mostram que, apesar de ser um baita estrategista, o cara era incrivelmente cruel e sofria de uma paranoia política num nível extremo. Ele era literalmente capaz de mandar assassinar pessoas da própria família só para não perder a coroa. Agora, a gente precisa falar de uma grande ironia histórica. O fato é que as próprias ferramentas construídas por esse império pagão e opressor acabaram sendo o motor para espalhar a nova mensagem. Como assim? Bom, a chamada paz militar imposta pelas espadas romanas, as estradas super bem pavimentadas que eles construíram para as legiões marcharem e a adoção de um idioma comercial comum, o grego, tudo isso acabou sendo o kit perfeito para facilitar a disseminação rápida e global da mensagem cristã logo em seguida. Loucura, né? Chegamos à nossa terceira parte, tensão religiosa e social, o choque de expectativas. Vamos descer agora para as ruas daquela época. A raiz daquele conflito todo que a gente lê nos textos é, na verdade, um choque clássico de expectativas. Pensa um pouco. De um lado, tinha a população e a liderança esperando um rei guerreiro, um comandante militar implacável, para expulsar os romanos na base da força. Mas aí, do outro lado, quem realmente chegou? Uma figura de origem humilde, com um foco claro em pregar arrependimento interno e uma libertação puramente espiritual. Exatamente por causa dessa dissonância que tantos líderes da época bateram de frente com a mensagem logo de cara. A oferta simplesmente não batia com a demanda política urgente deles.
Além disso, a sociedade local era super fragmentada em grupos ideológicos complexos. Tinha os fariseus, que eram os guardiões linha dura da tradição e das leis, os saduceus, que formavam a elite aristocrática rica que controlava o templo, tinha os zelotes, que eram basicamente ativistas radicais de guerrilheiros tentando derrubar Roma a todo custo, e os escribas, os especialistas acadêmicos da lei. Então, quando a nova mensagem começou a questionar coisas como orgulho, hipocrisia e rigidez, o embate foi instantâneo, porque cutucava diretamente nas convicções de cada um desses grupos. Mas claro, nem tudo era só política e religião. A vida cotidiana também dava o tom das histórias. As cidades eram muradas e as casas bem simples, geralmente de barro e palha. E um detalhe cultural sensacional: os telhados eram planos e super utilizados no dia a dia para reuniões ou mesmo para descanso. Saber disso muda tudo. Pega aquela famosa história dos homens que destroem um telhado para descer um amigo paralisado. Sem entender que a arquitetura permitiu acesso fácil ao telhado, a história soa quase absurda, não é? E essa era uma sociedade trilíngue. O povo falava aramaico, hebraico e grego no dia a dia, uma verdadeira encruzilhada cultural. Vamos então para o ponto 4. Os 4 retratos de Jesus, perspectivas textuais distintas. O material que a gente está analisando mostra que os 4 evangelhos não são cópias um do outro. Eles têm propostas bem claras. O texto de Mateus, por exemplo, é altamente estratégico. Ele foca na imagem do rei Messias. E por que isso? Porque o alvo primário ali era uma audiência judaica. Gente que já estava totalmente imersa na história daquela linhagem e nas promessas antigas da vinda de um reino. É por isso que genealogias e profecias têm um peso tão grande nessa obra específica. Já a perspectiva de Marcos é outra pegada. Ele corta os longos discursos e entrega um relato super dinâmico, rápido, quase urgente. O foco de Marcos é totalmente na ação. É a autoridade que se mostra na prática, nos milagres e no serviço constante. É daqui que vem aquela imagem muito forte do que o pessoal costuma chamar de o servo sofredor. Aí a gente passa para o terceiro relato, o de Lucas. Aqui a coisa assume um tom de investigação, um trabalho histórico super detalhado mesmo. O retrato que a gente vê exalta a humanidade absoluta e a compaixão. É uma figura que está próxima das pessoas marginalizadas e que se apresenta não só como um herói de um único povo, mas como salvador de escala universal. Por fim, o relato de João dá um passo para trás e muda a lente. É um texto perceptivamente mais denso, bem filosófico e profundamente espiritual. O argumento principal dele é provar a encarnação divina. Então, não é à toa que os grandes termos que aparecem o tempo todo são eternidade, luz, fé e sinais miraculosos, sempre apresentados como grandes provas de algo muito maior. Juntando tudo isso, a gente percebe a genialidade por trás da organização desses documentos. A pesquisa destaca muito bem que não se trata de 4 figuras diferentes que entram em contradição. Na verdade, são 4 lentes essenciais e totalmente complementares para conseguir capturar a imensa complexidade de um único ministério. Um relato só jamais daria conta do recado. A junção dos 4 entrega uma visão infinitamente mais rica e completa. Chegamos então ao nosso 5º e último ponto: a chegada do reino, uma mensagem imparável. Vamos amarrar tudo o que vimos até aqui. Para resumir a ópera, a gente não pode esquecer do chão sobre o qual tudo isso aconteceu. É muito comum romantizar o passado e imaginar que os grandes movimentos da história precisam de épocas pacíficas para nascer. Mas olha só, esse movimento não ficou esperando um clima favorável. Ele simplesmente foi lançado de cabeça no meio de um sistema político asfixiante e opressor, de uma sociedade com líderes religiosos engessados e sobre uma cultura cheia de corrupção, onde existia uma esperança desesperada por algum tipo de libertação. E tem uma frase retirada das nossas fontes que resume tudo de um jeito simplesmente brilhante. É o seguinte: Roma preparou as estradas, os profetas prepararam a esperança, João Batista preparou o caminho, mas somente Jesus podia trazer salvação. É incrível parar para pensar nisso. Cada pedacinho daquela engrenagem política, cultural e militar funcionou, no fim das contas, como o precursor perfeito e a via de acesso exata para o que estava prestes a acontecer. E para a gente fechar nossa investigação de hoje com a cabeça fervilhando, fica uma questão provocativa. Se a gente olhar para toda essa resiliência histórica e para o ambiente caótico que acabamos de analisar, será que o poder de uma ideia verdadeiramente transformadora realmente exige um cenário pacífico e amigável para triunfar? Ou será que é justamente nas rachaduras e nas tensões de uma sociedade fragmentada que essas mensagens encontram espaço para fincar as raízes mais profundas? Fica aí essa baita reflexão sobre o impacto dessa era fascinante. Muito obrigada por acompanhar mais essa explicação com a gente
e até a próxima!